A censura nos Estados Unidos está bizarra. O TikTok tinha sido banido, voltou pro ar com um prazo. Se ele não for vendido pelo menos metade para os Estados Unidos, o Trump vai banir de novo. E os resultados de pesquisa lá estão todos censurados. O estadunidense pesquisando sobre, por exemplo, o gesto do Elon Musk na posse. E ele coloca um VPN para outro país, os resultados são totalmente diferentes. As falas esquisitas do Trump também eles não conseguem ver. E vários termos não aparecem em nenhuma pesquisa, assim como eles acusam os chineses de fazerem, por exemplo, na DeepSeek. E o mais engraçado são os estadunidenses indo para o Red Note e os chineses descobrindo coisas dos estadunidenses e eles dos chineses. E os chineses que pensavam que tudo que a China falava sobre os Estados Unidos era mentira, era propaganda contra os Estados Unidos, na verdade é realidade. Por exemplo, tem que pagar ambulância, tem que pagar $500 mil para estudar, fica devendo a vida inteira. 68% da nossa geração nunca vai comprar uma casa própria. E o americano descobrindo que tudo que ele pensava da China era propaganda dos Estados Unidos falando mal da China, vendo que a comida lá é mais barata. Por exemplo, o milho sai dos Estados Unidos, tem muito menos demanda nos Estados Unidos e muito mais oferta. Os Estados Unidos é grande produtor de milho. A China importa o milho dos Estados Unidos e vende no mercado lá na China 5 vezes mais barato do que nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos se lasca o estadunidense, é tudo pelo lucro do grande capital, porque é o capitalismo desenfreado. A China também tem um socialismo de mercado, ou um capitalismo com grande intervenção estatal, só que o grande foco da comida da China, pelo menos, é ser vendida e alimentar o povo trabalhador para que eles possam trabalhar nas fábricas e fabricar grandes celulares, que aí sim vão dar lucro para o governo, para o Partido Comunista Chinês e para toda a sociedade chinesa. Mas a comida eles importam nos Estados Unidos e vendem mais barato lá. Então, o chinês achava que era propaganda do governo anti-Estados Unidos, e na verdade é tudo verdade, não era mentira do governo. E o americano descobrindo que era muita mentira do governo e que a China tem muito mais coisas menos piores do que eles pensavam. Aluguel super barato, tipo $200 um aluguel perto dos centros onde estão os empregos, os grandes centros da China. Comida super barata no mercado, inclusive comida que sai dos Estados Unidos e vai para lá. Por exemplo, o ovo nos Estados Unidos hoje está caríssimo. Na China também tem problema de abastecimento e mesmo assim não chega a custar $40, 30 ovos. Então o Red Note tá muito engraçado com isso. Todo dia você vê americano revoltado descobrindo uma coisa nova da China e todo dia você vê chinês achando engraçado que ele achava que era mentira, propaganda do governo contra os Estados Unidos e é tudo verdade. E o mais bizarro é a censura, os caras não conseguem pesquisar. A Alexa não tá dando respostas objetivas sobre fatos de outros presidentes. E quando é sobre o Trump, ela só fala coisas boas. Gente, tá bizarra a situação do TikTok e da rede social e da internet no geral. Várias pessoas sendo censuradas, jornalistas perdendo empregos, membros do governo perdendo empregos,